Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Arena Repense, o movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta, portanto, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e hoje, ao lado de Samuel Straioto, faremos a mediação desta transmissão, que tem como tema os desastres naturais e a necessidade de consciência ambiental coletiva. Primeiramente, quero cumprimentar meu parceiro Samuel Straioto, de volta aqui na Arena Repense. Samuel, tudo bem? Tudo ótimo, Jéssica. Depois de 2 edições, agora de volta aqui à Arena Repense. Jéssica, vamos juntos para mais uma edição. Muito obrigado a você que já está conectado com a gente na Sagres TV, nas demais plataformas, em especial no youtube.com/Sagres TV. Aí você já pode mandar sua mensagem no chat ao vivo, durante aí a live, a gente vai lendo a sua mensagem, vai registrando, fique à vontade, o espaço, a porta da casa aberta para você. E as outras edições da Arena Repense estão todas disponíveis no sagresonline.com.br e também aí no nosso canal do youtube.com/Sagres TV. Hoje nós recebemos aqui na Arena Repense a Maria Alexandra Cunha, ela que é pesquisadora do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas e também coordenadora no Brasil do projeto científico Dados à Prova d'Água. Maria Alexandra, muito obrigada pela participação, pela colaboração conosco aqui na Arena Repense. Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Quem também participa da nossa live de hoje é o Edenilson Abreu, ele que é instrutor da Renapse Polo Rio Grande do Sul. Edenilson, seja bem-vindo também à Arena Repense. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Maria, boa tarde, Samuel, boa tarde a todos os nossos seguidores, em especial aos nossos aprendizes que acompanharão conosco esse bate-papo com um tema super importante. Fico feliz e lisonjeado pelo convite que recebi e tenho certeza que vai ser uma live super agradável para todos nós. Com certeza, viu, Edenilson? E a Arena Repense é uma produção da Fundação Procerrado, da Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade, Dr. Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. E os desastres naturais têm acontecido com mais frequência a cada ano. Mês passado, mais de 100 pessoas morreram em Recife por causa das chuvas. Pessoas também perderam a vida no início do ano na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. As alterações no clima também afetam moradores de Goiás. O Rodrigo Melo, ele preparou uma reportagem para mostrar os principais desastres naturais, os principais tipos de desastres naturais aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Petrópolis, 15 de fevereiro de 2022. O bairro, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, foi danificado pela chuva. Foram mais de 250 milímetros em apenas 3 horas. Os deslizamentos e enchentes deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Cerca de 240 perderam a vida. Gente, meu Deus do céu! Cuidado! As chuvas fortes também afetaram Goiás. E está enchendo mais ainda. Em fevereiro, moradores de Goiânia tiveram casas invadidas pelas águas e perderam móveis. Outros viram os carros serem levados pelas águas. Goiás é o 14º estado brasileiro que mais registrou desastres naturais nos últimos 10 anos, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. Foram mais de 1.300 registros até março deste ano. Márcia ainda não conseguiu arrumar a casa depois da última enchente em fevereiro. Ela mora no setor Urias Magalhães, em Goiânia. No momento da chuva, ela não estava em casa. Quando viu a rua alagada, tomou um susto.
Foram dias de limpeza, mas as paredes permaneceram mofadas, um risco para ela que tem uma doença no pulmão. Os móveis que restaram estão em cima de tijolos. Eu liguei para o bombeiro, porque estava só subindo, eu vi que estava subindo. Liguei para o bombeiro. Ele falou, olha, não tem mais o que fazer. Você tem... São quantas pessoas? Eu falei, só eu e minha filha. E um cachorro. Aí ele pediu para eu subir no lugar mais alto que tivesse, de preferência de madeira, e esperar. Porque não tinha mais bote, não tinha o que fazer. Esse ponto da casa que vamos entrar agora é um espaço aberto, mas antes era uma sala. Márcia, que história é essa? É porque na primeira enchente, que foi muito alto, que eu perdi tudo aqui, o bombeiro condenou, né? E eu tive que derrubar. E hoje a sala improvisada é onde que era uma varanda aberta. Eu tive que tirar tudo daqui, aterrei o que eu pude aterrar, tanto é que aqui hoje é bem mais baixo, né? E fui improvisando para lá. Mas assim, todo ano acontece a mesma coisa, não na mesma intensidade da água, mas tudo estraga, né? O que tem embaixo tudo estraga, é uma média de 50 centímetros de água. Emocionada, Márcia lembrou do apuro que passou com a filha em um dos alagamentos. Nós ficamos em cima dessa mesa, não sabíamos até quando, nem até onde essa água ia subir. Aí a cachorra começou a latir, olhando para a água, que eu olhei era cobre grande. Ainda bem que minha filha não viu, protegi, né, abracei, ela pedindo para não morrer. Os principais desastres naturais no país estão relacionados ao excesso de chuva e à falta dela. Segundo os dados da Confederação Nacional dos Municípios, entre 2013 e 2022, foram quase 54 mil ocorrências, entre elas vendavais, enxurradas, deslizamentos e incêndios florestais, que atingiram 93% das cidades brasileiras. Secas prolongadas, chuvas torrenciais, que muitas vezes elas estão associadas à interferência humana que muda o clima e também desastres associados a derramamento de petróleo, óleo, poluição atmosférica, como aconteceu em Cubatão, substâncias químicas, ou até mesmo rompimento de barragens essas de reserva de água, ou barragem de reserva de resíduos, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. As casas construídas em morros ou barrancos são as mais danificadas em enchentes. A casa da Márcia, por exemplo, fica em um bairro que foi ocupado pelos moradores. Pelas ruas é possível ver as ladeiras, além do lixo descartado próximo das bocas de lobo. Para o coordenador da Defesa Civil de Goiânia, o lixo é um dos grandes vilões das enchentes. Principalmente o descarte de resíduos sólidos. É onde os mananciais podem entupir as tubulações, aonde passam, né, nessa ponte aqui, por exemplo. É muito lixo jogado aqui e a gente tem orientado a população também para que as pessoas não ocupem aqueles locais próximos aos mananciais, aos recursos hídricos, né, aonde além de degradar o meio ambiente também ocorre risco, porque pode ocorrer as inundações, podem ocorrer também, por ser locais de baixada, pode ocorrer também as enxurradas. O Morro do Mendanha, no Jardim Petrópolis, é um dos pontos monitorados pela Defesa Civil. Em fevereiro deste ano, choveu tanto que uma árvore no morro quase atingiu a rede elétrica e uma casa. Estamos há mais de 2 meses sem chuvas no estado e a situação desse morro já está assim. Podemos ver que a terra já invadiu a rua. No período de chuva, a situação fica ainda pior. Com o volume de chuva que pode saber que ninguém sabe, infelizmente pode estar lavando a terra, expondo as raízes das árvores e elas caindo. E pode ter muita pedra solta ali em cima também, que corre o risco. Na lateral aqui mesmo nós temos uma pedra ancorada numa árvore ali, que a qualquer momento, se a árvore ceder, a pedra cai em uma pedra considerável grande ali. Chuva demais ou seca prolongada. As mudanças climáticas vão ser cada vez mais comuns.
principalmente com o advento do aquecimento global, o que a gente mais tem percebido e que vai se agravar ao longo dos anos, caso a gente não consiga diminuir a emissão de gás carbônico que provoca o aquecimento global, é exatamente o encurtamento das chuvas, que vão cair com muito mais força do que antes, porque elas ficam localizadas em um pequeno espaço de tempo, e o aumento da estiagem. Olha, a gente está com umidade relativa a 20%. Então, essa umidade que antes ficava mais agravada no mês de agosto, no mês de setembro, a gente já está sentindo ela no início de julho. Esse painel mostra em tempo real as queimadas em Goiás. No período de estiagem, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas registra cerca de 250 focos por dia. Quando acessa o monitor de incêndios, as notificações de focos se multiplicam. Hoje nós temos praticamente 50 quartéis no interior. E esses quartéis têm pessoas que vão receber essa informação e dali agir, né? Então, por exemplo, o que nos afeta muito aqui, ou é seca ou excesso de chuva, ou também queimadas, né, que são consequências. Então, esse trabalho é feito assim, de uma maneira bem prática. Assim que o fogo é detectado pela CIMEGO, uma equipe do Corpo de Bombeiros é avisada pelo sistema. Uma mensagem é enviada com a localização do incêndio. Mas será que os municípios estão preparados para esses desastres? Pelo menos financeiramente, não. Os prejuízos causados pelos desastres naturais chegaram a 340 bilhões em 9 anos. Mas para o presidente da Federação Goiana dos Municípios, o repasse do governo federal tem sido cada vez menor para as cidades arrumarem o que foi destruído. Para se ter uma ideia, entre os anos de 2010 e 2022, foram prometidos mais de 36 bilhões de reais, mas o repasse não chegou à metade disso. A gente vê com muita preocupação essa questão dos desastres naturais. Logicamente que todo município tenta fazer a sua prevenção com a Defesa Civil e quando ocorre, não está tendo a mão amiga do governo federal. Há uma promessa, o prefeito, o gestor faz o seu planejamento, faz o projeto de engenharia, se rodou uma ponte, se caiu um bueiro ou outro tipo de obra civil, ou qualquer outra obra dentro da cidade, e apresenta ao Ministério e há uma demora grande. Quando você tem apenas 4% de repasse efetivo aos municípios, logicamente que o prefeito tem que fazer um sacrifício com verbas próprias, às vezes deixar de atender outra parte para a comunidade para socorrer um dano do desastre natural. A falta de infraestrutura atinge também motoristas. A ponte da Avenida Caripassos, no residencial Vale do Araguaia, está fechada desde fevereiro deste ano, depois que a cabeceira rompeu devido às chuvas. Após cerca de 2 meses que a ponte cedeu, a prefeitura começou as obras de reconstrução. A previsão era que fosse entregue em 90 dias, ou seja, em julho. No entanto, já estamos no final do mês e a ponte ainda está longe de estar pronta. É preciso planejamento para diminuir os riscos de desastres. O estado nosso é muito amplo, então, e cada município, lógico, com a ajuda da administração pública estadual, que nós estamos aqui preparados para dar esse apoio, cada um vai ter que planejar melhor, né, o seu plano diretor, né? Vários municípios não têm plano diretor, não tem plano, não foi desenvolvido nenhum planejamento para onde meu município vai crescer, aonde ele vai, as ruas, como todo esse plano vai ser desenvolvido. Isso é importante até para que esses riscos sejam minimizados. Não adianta a gente colocar ruazinhas pequenas, que não tem galeria para receber essa água da chuva, e quando chover muito, o que vai acontecer? Vai alagar toda a cidade. Fica evidente que, apesar de naturais, os desastres estão diretamente ligados à forma como as pessoas lidam com o meio ambiente. É necessário que a população se conscientize e o poder público crie planos de prevenção. Eu acho que tem que fazer um trabalho de conscientização, sabe? Porque não tem. O lixo é aterrar, é botar fogo nas árvores, igual é aqui na frente. Acima de tudo, é importante que a gente compreenda que nós somos passageiros neste planeta Terra. Então, que nós deixemos para nossos filhos e netos um planeta que seja de igual ou melhor estado daquele que nós recebemos. E é fundamental que nós, como cidadãos, e o governo e a sociedade representada pelas pessoas e empresas, desempenhem esse papel de ter a consciência socioambiental e juntar o tripé da sustentabilidade, a economia, né, que seria economicamente rentável, socialmente justo e ambientalmente saudável, né?
Gente, meu Deus do céu! Muito obrigada, Rodrigo Melo, pela reportagem. E sobre a ponte no residencial Vale do Araguaia, a Prefeitura de Goiânia disse que assinou ordem de serviço e que aguarda as peças chegarem nos próximos 30 dias. Somente depois da entrega das peças vai retomar a obra. A previsão é que fique pronta em até 2 meses e meio. A Márcia, que disse que os alagamentos no setor Urias Magalhães acontecem todos os dias. A Prefeitura de Goiânia disse que vai limpar as bocas de lobo ali no bairro e também estuda melhorar a drenagem do setor Urias para evitar enchentes. Samuel, antes de jogar para você aqui com informações, as primeiras participações aí na nossa live no youtube.com/SagresTV, quero cumprimentar daqui a pouquinho também o Juliano Cardoso, ele que é superintendente de Proteção e Defesa Civil de Aparecida de Goiânia. Ele já está conectado aqui com a gente, Felipe? Daqui a pouquinho, então, a gente fala com o Juliano Cardoso, da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia. Bora, então, registrar as primeiras participações da nossa live, Samuel? E também já, Jéssica, algumas reflexões aqui são destacadas, por exemplo, da Laura Duarte. Oi, Laura, obrigado pela sua participação. Desde já reforçamos aqui para você que entrou na live agora, youtube.com/SagresTV, para você deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta também, para a gente poder debater em conjunto aqui este importante assunto hoje e também na semana que vem. Bom, a Laura comentou o seguinte, Jéssica, olha o que ela diz: a natureza é importante, mas ela não é indefesa, ela não precisa da humanidade como uma mãe, mas sim como aliada. Basta alguns terremotos e enchentes que nossa estrutura se vai por completo. Laura, nós homens temos aí modificado bastante o nosso ecossistema e aí temos colhido algumas consequências. Temos também aqui, e já chamo aqui também para responder as perguntas feitas aqui pelos nossos participantes na live. Maria Alexandra, olha só, tem algumas perguntas aqui que estão sendo feitas, por exemplo, pela Regina Barroso e também o perfil André por aí. O André, ele colocou assim, mais investimentos em infraestrutura e conscientização podem ser uma solução. E a Regina pergunta assim, o que o governo faz, ou os governos fazem para ajudar as pessoas que sofrem essa tragédia? E aí pergunto, a partir dessa reflexão feita aqui pelos nossos participantes, quando falamos em infraestrutura e também depois na ação propriamente, quais papéis ou qual papel o poder público pode tomar na prevenção de desastres naturais? Obrigada pela pergunta, especialmente a quem a fez, né? É claro que as obras de infraestrutura são super importantes e os governos devem se preparar. Mas o que a gente está vendo hoje em dia é que esses eventos extremos climáticos, eles estão vindo mais intensos e eles estão sendo mais frequentes. E a engenharia não consegue resolver tudo, porque muitos fenômenos a gente alguns a gente não consegue prever, por exemplo, essa quantidade de chuva, 250 milímetros em 3 horas, como teve em Petrópolis, é muito difícil prever, mas também porque alguns a gente não consegue prever, mas também alguns a gente não consegue responder adequadamente, porque as obras, toda a infraestrutura, não há recursos que cheguem para isso. O que é super importante também, além da infraestrutura e além da ação do poder público, é que as pessoas que moram em locais de risco, elas aumentem a sua consciência sobre o problema e elas consigam tomar decisões importantes na sua vida que podem, se não evitar prejuízos, porque o desastre vem, o evento vem, então os prejuízos talvez não possam ser evitados, mas se as pessoas tiverem maior consciência, maior noção, maior conhecimento sobre o que significa, por exemplo, 150 milímetros de chuva, 200 milímetros de chuva,
se as pessoas conhecerem melhor esse fenômeno, elas também conseguem tomar boas decisões para a sua vida e evitar ao menos perda de vidas e ao menos as pessoas não se colocarem em risco. Então, se você amplia o sistema de defesa civil, né, para além da ação do governo, mas se a comunidade entende o problema, se ela está mais consciente do problema, ela também consegue participar da resposta ao evento e, eventualmente, erguer, depois reconstruir as coisas de forma mais consciente de que aquilo virá de novo e virá de uma forma mais intensa. Quero cumprimentar também aqui na Arena Repense o Juliano Cardoso, Superintendente de Proteção e Defesa Civil de Aparecida de Goiânia. Juliano, seja bem-vindo aqui à Arena Repense. Eu aqui agradeço a oportunidade. A Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, neste momento, está à disposição para colaborar com o tema debatido, né? E também para se posicionar com relação ao tema, né, proposto, que são os desastres naturais, aí, por meio das questões das mudanças climáticas, que, na verdade, são, ao meu modo, como geógrafo, como gestor ambiental especialista em defesa civil, eu digo que, na verdade, são alterações climáticas causadas pelas ações antrópicas. Já aproveitei então, Juliano, para a gente falar um pouco mais sobre o trabalho da Defesa Civil, né? Mas o trabalho preventivo. O que é feito por parte da Defesa Civil para prevenir enchentes, desastres naturais? É claro que também conta também com a colaboração da população também, né, Juliano? Bem, hoje ainda pela manhã falava com os nossos agentes aqui em uma reunião. E o assunto defesa civil é um assunto qual demanda muito conhecimento e atuação interdisciplinar, né? Ou seja, com vários profissionais. O nosso jargão, né, já conhecido, defesa civil somos todos nós, porém, a defesa civil, eu costumo dizer que no campo profissional não é para curioso, é um assunto que é uma ciência máxima, que é prevenção como medida eficaz para que possamos evitar, então, os incidentes, os acidentes, as tragédias, né, as catástrofes que ocorrem. Costumamos dizer que o incidente, o acidente, a tragédia ocorre onde a prevenção falhou. Essa prevenção falha justamente pela ineficácia do poder público em ser profissional para atender às demandas que estão no campo. A falta de percepção de risco, o amadorismo, né, que muitas das vezes os gestores acabam colocando pessoas que não têm intimidade ou não têm experiência com essa área de atuação. E, por fim, a defesa civil, ela não, é lógico, o foco principal dela é a prevenção, mas nessa ação preventiva nós também temos que estar de prontidão para fazer as interferências necessárias nos momentos que compreende a ação preventiva, o monitoramento, a inspeção, as interdições e as demais interferências, né, para que o acidente não venha a acontecer, gerando problema para a sociedade, gerando aí perdas de vidas, de patrimônio e, ao mesmo tempo, danificando o erário público, né? A gente costuma dizer que quando uma obra é mal feita, sem observar, né, sem estar calculada para suportar as intempéries da natureza e também o desgaste natural do tempo, o que vai acontecer? Você vai gastar 1, 2, 3, 10 vezes aquilo que você poderia preventivamente estar evitando. Vou dar um exemplo aqui, o bueiro da BR-153, aonde a Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, desde 2013, vinha mostrando por relatórios, por laudos, né, que a estrutura corria risco de desabar, negligenciou-se o assunto, inclusive 6 vidas humanas, né? Que eu costumo dizer que não foi um acidente, aquilo ali foi um homicídio culposo, né? Mas foi um homicídio porque foi avisado diversas vezes que aquilo iria acontecer, e o Brasil tem uma experiência larga em contar, em colecionar tragédias, né? E tem
uma ineficácia, né, na ação preventiva. Então, em Aparecida, nós temos tentado ao máximo fazer as ações preventivas de monitoramento e inspeção para que não aconteça, mas precisa de haver uma tomada de consciência por parte dos gestores públicos. Os legisladores precisam de se curvar mais diante as informações técnicas e científicas para, na elaboração da legislação, essa legislação ser eficaz como ferramenta preventiva para proteger a população e a infraestrutura. Deixa o espaço aberto também para os questionamentos. Você ouviu, Edenilson? Fica à vontade aí para direcionar suas perguntas também. Eu acredito que esse tema ele é muito interessante, né, porque ele vai ao encontro direto das práticas de nós, seres humanos. Né? E aí eu gostaria de saber da Maria e também do Juliano, de que forma efetiva os cidadãos, né, interferem nessa alteração atmosférica que, por vezes, trazem aí, então, ocasionam os desastres naturais, e quais comportamentos nós poderíamos modificar para que possamos evitar eles? Eu não sei para quem responde primeiro, se a colega ou se eu. Pode ficar à vontade, Juliano. Não, eu vou declinar aqui para a colega, de maneira cavalheira, deixar a colega manifestar primeiro. Obrigada, Juliana. Na verdade, professor, o ser humano interfere de forma muito forte no clima. A gente fala do aquecimento global, a gente fala da emissão de gases, a gente fala do deflorestamento, né, da derrubada da floresta, que interfere na umidade e em inúmeros fenômenos. Mas eu não vou falar dessas alterações climáticas, eu diria grandes, eu vou falar no particular, na cidade, no meio urbano, né? E já foi falado aqui, né, na reportagem que nós assistimos, de como, por exemplo, o lixo interfere, a derrubada, a moradia em locais inadequados interfere, então as pessoas estão mais sujeitas a risco se elas estiverem em lugares não adequados para a construção de moradia. Mas quando me apresentaram, foi falado que eu lidero o projeto Dados à Prova d'Água, e esse projeto é um projeto em parceria com algumas universidades na Inglaterra, na Alemanha, e também com o CEMADEM, aqui no Brasil, com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e também nós tivemos a parceria de muitas defesas civis em 5 estados brasileiros. O que a gente percebe é que se o cidadão, e a gente trabalhou isso no projeto, e quando eu falo cidadão, eu não falo pessoas genericamente, eu estou falando pessoas que moram naquele lugar que é sujeito a risco, alunos de escolas, a gente teve alunos de ensino fundamental, ensino médio, trabalhando e auxiliando na coleta de dados sobre chuvas, e quando as pessoas elas participam da coleta de dados, quando elas estão junto com a Defesa Civil, estão avaliando esses dados, então os estudantes percebem, eles conseguem estabelecer relações entre a determinada medida de chuva com o solo seco, determinada medida de chuva com o solo molhado, e junto com a Defesa Civil eles começam a entender quais são as consequências no território. Todas as ações de, por exemplo, trabalhar melhor a questão do lixo, trabalhar melhor o alerta, quando veio o alerta, entender o que significa aquilo e que, de fato, não pode ficar na casa. Então, esses são comportamentos que podem, se não impedir que a chuva venha, porque hoje a gente ainda não consegue fazer isso, mas ao menos diminuir o risco, diminuir a perda de vidas. A Arena Repense Não sei se eu respondi.
Respondeu sim. Sim. Juliano, Opa. você também quer? Pode ficar à vontade, Juliano. Boa colocação da professora. E a gente costuma dizer, voltando, né? Nosso jargão é defesa civil somos todos nós, cada um na sua seara, cada um na sua atuação, na sua vivência, né? Ele pode sim interferir positivamente ou negativamente nas questões voltadas à defesa civil e também às mudanças climáticas. É evidente que este século será o século qual iremos vivenciar, né, alterações consideráveis no ecossistema e também nas nossas vidas, principalmente no meio urbano. Nós temos vivido aqui, vamos trazer para dentro do nosso quintal a nossa observação, ou seja, a região metropolitana aqui da capital de Goiás, onde nós temos assistido, e eu insistentemente vou continuar, mesmo sendo o limão da salada de fruta, eu vou continuar insistindo nesse assunto, porque nós temos vivido essa discussão sobre a crise hídrica. E eu continuo dizendo, não é crise hídrica, a crise é de vergonha, a crise é de gestão ambiental, a crise é de gestão hídrica. Então, este problema que afeta a população e que acaba diretamente ligado às questões de defesa civil, né, ela tende a piorar ano após ano, mas a gente não vê uma movimentação, nem por parte dos governos e também nem assistido por parte da população, ações para evitar que essa situação perdure, piore, né, ou seja resolvida. Veja só, nós passamos todo o período chuvoso e nós não vimos nenhuma ação como programa de governo para recuperar os mananciais que foram devastados. Nós temos problemas de erosões, assoreamentos, desmatamentos. Pelo contrário, nós temos incentivo por parte dos gestores políticos e até da própria sociedade civil organizada em alguns segmentos, incentivando as pessoas a construir local inadequado, potencializando o risco de locais que não são apropriados para a moradia. É o problema da drenagem urbana, que acaba afetando diretamente, né, a população. E aí você tem o que a professora bem falou, na questão dos resíduos sólidos, né? Se a população não cuida bem dos seus resíduos sólidos, ele não tem um bom planejamento para as suas edificações e, ao mesmo tempo, ele não tem uma boa gestão do seu espaço domiciliar, tudo isso acaba interferindo. Somado aos mais de 2 milhões de habitantes da região metropolitana, bem mais, né? Você vê que cada um, com o seu percentual pequeno de interferência e de impacto, né, no meio ambiente, isso tudo somado vai refletir em grandes tragédias, em grandes problemas que vai demandar muito esforço do erário público, vai demandar também uma qualidade de vida melhor para a população de um modo geral. Juliano, e o pior de tudo... Oi. Em cima aí do que você está dizendo, aqui só complementando, com as participações aqui na nossa live, no youtube.com/SagresTV, a Laila Moreira, ela destacou assim, ó, justamente nessa participação, poder público, população, precisamos que todos se conscientizem da situação do nosso planeta. Ela disse aqui, ó, o quanto antes, pois os desastres, Jéssica, vão ser mais frequentes. E daqui a pouco, Jéssica, a gente participa aqui, destacaremos mais outras participações na nossa live no youtube.com/SagresTV. Aguenta aí um pouquinho, Samuel, porque a gente precisa fazer uma rápida pausa aqui na Arena Repense, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal,
Se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. A série Repense é um movimento do Sistema Sagres de Comunicação que te ajuda a repensar atitudes, investimentos e os esforços desempenhados por nós, sociedade e pelas organizações privadas ou públicas no desenvolvimento sustentável. Tudo isso de uma forma educativa e reflexiva, propondo ações e repensando nossas atitudes. Vamos abordar ao longo do ano os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12, 13, 7 e 2, discutindo e repensando o consumo, o clima, a energia, além da fome e da agricultura. Te convidamos a repensar conosco. Sistema Sagres de Comunicação, juntos em tom maior. Repense, apoio. Fundação Pró Cerrado. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Que tal se transformar numa guitarra? Agora eu quero tocar uma flauta. /Sagres TV. Samuel, tem mais aí perguntas, participações dos nossos jovens? Fique à vontade. Tem sim, Jéssica, mais participações. Olha só, temos aqui a Gabriele Costa, ela dizendo o seguinte: olha, moro no Rio de Janeiro. Oi, Gabriele. Gabriele sempre participa aqui com a gente. Moro no Rio de Janeiro, tem uns meses que aconteceu um deslizamento. Infelizmente, morreram muitas pessoas. Porém, ela destaca aqui que as pessoas acabaram povoando, não é, Gabriele? Um local que não era habitável, fizeram casas onde não deveria ter construções e a natureza acabou cobrando, então. Gabriele colocou aqui também que as enchentes acontecem pela ação do homem, muitas vezes invadem a natureza, fazendo as casas, e a natureza acaba devolvendo de certa forma, não é isso, Gabriele? Obrigado aqui pela sua participação. Temos aqui também o João Cantarelli. Oi, João, já sofri com o alagamento da minha casa, chamei a atenção da prefeitura, eles acabaram me ajudando. Obrigado, João, pela sua participação. O Eduardo Machado, aqui existem medidas para podermos melhorar a infraestrutura, tomando ações que não prejudiquem o homem e também o meio ambiente. A Rebeca, ela destaca aqui, ó, o novo ensino médio incluiu a matéria meio ambiente. Eu achei incrível e super importante começarmos a debater sobre os problemas ambientais desde a escola. Também nesse sentido, aí, envolvendo os temas ligados à sustentabilidade e à educação, a Gabriele Caroline. Oi, Gabriele. Será que é interessante educar as pessoas na escola ou em outros lugares sobre a consciência ambiental? A Marceli Freitas, isso poderia ser um tema tratado nas escolas para maior conscientização. E aí ela pergunta como os jovens e adultos podem ajudar a evitar os desastres. Nesse sentido, então, da educação, aquilo como pode ser trabalhado, Juliano, você destacava no bloco anterior um pouco a respeito disso, dessa participação, da coletividade. E aí, como que a gente pode, então, trabalhar essa conscientização? Pode sim, como foi destacado aqui por alguns dos nossos participantes, começar tudo isso na escola? Sim, nós precisamos, eu quero, inclusive, parabenizar a participação aí dos jovens, né, e dizer o seguinte, é lógico, nós precisamos de ter isso já desde os nossos primeiros passos na rede de educação. Isso precisa também estar nas nossas discussões do dia a dia, na empresa, na academia, junto ao seio familiar. Agora, é importantíssimo, sim, que a gente tenha na escola, né, esse tema abordado como algo importante, diretamente ligado à segurança e à qualidade de vida da população. Os jovens são, na verdade, aí para nós,
uma força importantíssima, principalmente hoje em dia os jovens têm tido uma interação muito grande nas questões que decidem a vida da humanidade. Porém, eu faço uma observação. Hoje nós estamos tendo muito o ativismo e a militância, né, em vários temas, mas só no mundo virtual. Quando nós precisamos de sair dessa discussão nas redes sociais e partir para a prática, a gente vê que há uma ausência das pessoas no mundo real. Então, a gente tem hoje uma militância muito forte, né, do tema ambiental nas redes sociais, mas lá no campo, onde a coisa acontece, nós temos a ausência dessa militância. Então, acredito que buscar junto a comunidade escolar, a comunidade acadêmica e a comunidade científica, uma junção de esforços para os demais segmentos da sociedade, para mudar essa realidade, é importantíssimo. Edenilson, aqui ó, a Isabela Mendes, na nossa live, ela também reforçou, olha, muito necessário o ensino nas escolas. E no nosso ambiente de aprendizagem com a juventude, é importante, Edenilson, a gente destacar isso, essa participação, esse envolvimento, a conscientização em relação ao meio ambiente, a proteção ou a prevenção aos desastres naturais? Samuel, eu vou, inclusive, complementar aqui a fala do Juliano em relação a essa questão da consciência. Se tem muito conhecimento atualmente sobre como nos comportarmos diante de determinadas situações. Vamos para as ruas, militamos sobre muitos assuntos, mas um dos assuntos mais importantes, né, que vai depender da vida humana, é as questões ambientais. E pouco se vê isso, as pessoas e os jovens militando nas ruas. Nós, enquanto instrutores e professores aqui na RENAPSE, temos metodologias ativas na nossa sala de aula e a nossa arquitetura pedagógica hoje está muito embasada nas ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Temos, inclusive, a ODS número 12, que fala sobre a questão do consumo e responsabilidade consciente, que traz não só aos nossos jovens, mas às pessoas como todos, né, mudanças nos nossos comportamentos que vão diminuir impactos ambientais. Como foi falado aqui pela Maria, muitas das nossas ações, infelizmente, causam os desastres naturais, e os jovens aqui, pela tua leitura, também estão comentando no chat, né, os alagamentos, as inundações, porque os lixos são descartados de maneira inadequadas, incorretas. Quer ver uma coisa que eu fico pensando aqui? Como é atrativa aquela placa proibido jogar lixo? O que mais se vê embaixo daquela placa? Lixo descartado de maneira incorreta, que, né, ecoam lá como popularmente nós falamos, nas bocas de lobos, né, e aí acabam impactando na inundação e alagamentos. Então, dentro do ambiente de aprendizagem, nós, professores e instrutores, fomentamos nas nossas aulas essas questões dos objetivos de desenvolvimento sustentável para que realmente, né, nós tenhamos aí a oportunidade e a possibilidade de diminuirmos os impactos ambientais, preservarmos o meio ambiente e descartar de maneira incorreta muitos resíduos que, infelizmente, prejudicam aí o nosso meio ambiente. E a Arena Repense... Juliano? Eu queria só aproveitar para dizer que existe um programa a nível institucional chamado Defesa Civil nas Escolas. Infelizmente, esse programa aqui no Centro-Oeste e também na região norte do país, Nordeste, ele não é bem difundido. Nós temos exemplos positivos no Sul e no Sudeste, e que seria, dentro do que os colegas que estão participando da live aí, como debatedores e colaboradores, já foi colocado, né? Essa é uma ferramenta importante que deveria não só estar sendo difundida, como também deveria estar sendo incentivada, tanto na iniciativa privada, nas redes de ensino privado, quanto na rede pública, a prática da defesa civil nas escolas, como ferramenta de agregação de políticas públicas e de participação social nas ações de prevenção a catástrofes, acidentes, de um modo geral. Maria, você também tinha feito sinal para falar? Pode ficar à vontade. Obrigada, Jéssica.
A gente desenvolveu sobre essa importância da conscientização ambiental nas escolas, junto com o CEMADEM e junto com alguns membros da Defesa Civil, mas especialmente professores da rede do ensino médio, ensino público. A gente desenvolveu uma disciplina letiva a ser ofertada nos cursos do ensino médio como disciplina eletiva, que se chama Dados à Prova d'Água, e que tem várias atividades sobre ciência cidadã, sobre coleta de dados, construção de pluviômetros, essa é alguma coisa que o CEMADEM e a Defesa Civil já vem fazendo há bastante tempo, construção de pluviômetros artesanais, e depois os alunos e os professores entram com os dados num aplicativo, e, a partir desse aplicativo, os dados podem ser tratados, você pode comparar com outras regiões, com outras escolas, com outros estados, e essa disciplina, então, ela está no site do CEMADEM, e como o Juliano falou, esse programa Defesa Civil nas escolas no Sul, eu estou no Sul, vocês podem notar que eu estou agasalhada, estou achando engraçado. O Juliano e a Jéssica estão de camiseta, mas aqui no Sul está frio. Aqui está muito calor. Aqui não. E como o programa Defesa Civil nas escolas vai incluir a disciplina eletiva Dados à Prova d'Água e as construções dos pluviômetros artesanais e a medição da chuva, por exemplo, em todas as escolas em Santa Catarina que tem o programa Defesa Civil nas escolas, vai ser incluído essa atividade. A gente tem algumas escolas no Acre também, em São Paulo, enfim, por todo o território nacional. Mas eu queria contar uma história sobre educação e sobre conscientização. Acho que o Ednilson falou disso, da importância, não é do meu projeto, eu escutei o pessoal do CEMADEM contar essa história, eles têm um outro programa de educação ambiental, que chama-se Detetive... esqueci o nome, desculpem, mas enfim, Detetive de Deslizamento, onde nas escolas eles estudam sinais de deslizamento. E em Santos teve uma menina que participou do programa e ela reconheceu os sinais de deslizamento na comunidade onde ela vive. E o morro desceu. Ninguém se machucou, porque ela avisou todo mundo de que o morro vai descer, porque ela reconheceu aquilo que ela tinha estudado na escola e ela avisou as pessoas à volta dela de que havia sinais de deslizamento. Então, esse é um exemplo bastante interessante da força que tem o conhecimento, a educação. E não tem a ver com idade, tem a ver com você entender aquele fenômeno, entender as consequências no território e tomar decisões baseadas nesse conhecimento, né? E se a Defesa Civil vem e diz é preciso sair, as pessoas entenderem por que elas estão saindo e quais são as consequências se elas não saírem. Então, eu acho que essa questão de olhar para os estudantes e entender que eles têm um papel ativo na comunidade, nas famílias, que se eles melhorarem o conhecimento, isso altera a vida da comunidade, é super importante. A Arena Repense já está caminhando aqui para o final, né, dessa live de hoje. A gente vai para um rápido intervalinho e já a gente volta com as considerações finais. É rapidinho, a Arena Repense volta já já. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Quando eu nasci, há 80 anos, o mundo era completamente diferente. Havia uma guerra em curso na Europa. O Brasil era um caldeirão de tensões políticas. E nem mesmo as fronteiras de Goiás eram as mesmas. Naquele momento, ainda sob o nome de Rádio Clube, eu me tornei muito mais que a primeira rádio do estado. Virei a principal fonte de informação e entretenimento dos goianos. Pelas minhas ondas sonoras, passaram notícias, radionovelas e transmissões esportivas que transformaram a vida da nossa gente.
Narrei fatos históricos sem omitir nenhum decibel. Nada e nem ninguém conseguiu me calar. E a cada novo ano, eu anunciava em tom maior o quanto nos tornávamos um estado gigante. O tempo passou, mas não me ultrapassou. Pelo contrário, eu entrei na era da internet para que os goianos nunca saíssem da era da informação. Minhas ondas sonoras continuam viajando pelo ar, agora junto com as ondas de Wi-Fi, carregando notícias que deixam olhos e ouvidos abertos, transmitindo narrações que fazem o torcedor vibrar de emoção e informando os goianos, sempre e cada vez mais. Hoje, meu conteúdo se espalhou, deu à luz novos formatos, ganhou imagens e cores. Foi tão longe que trouxe para perto objetivos sustentáveis para o futuro. Meu maior orgulho? Saber que nessas 8 décadas, Goiás mudou muito, sem nunca mudar de frequência. Sagres 80 anos. Goiás cresceu ouvindo. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. A Arena Repense já está de volta. Infelizmente, nosso tempo está acabando. A Arena hoje passou voando aqui o nosso tema. Já vou agradecer a participação da Maria Alexandra Cunha, professora da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, coordenadora da área de Tecnologia e Governos no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo e também coordenadora do Brasil no projeto científico Dados à Prova d'Água. Maria, muito obrigada, pela colaboração, pela conversa com a gente aqui na Arena Repense e até uma próxima oportunidade. Gostei muito de conversar com vocês e com os alunos nessa live. Agradeço também a participação, a colaboração do Edenilson Abreu, ele que é instrutor da RENAPSE Polo Rio Grande do Sul. Edenilson, muito obrigada também pela sua participação e até uma próxima aqui na Arena Repense. Jéssica, eu que agradeço o convite. Estou revivendo aqui de forma bem nostálgica as lives, porque estive tutor na plataforma por quase 2 anos durante a pandemia, agora retornei ao presencial, então fiquei bem feliz por poder, neste tempinho aí, poder contribuir e conversar. E fica uma dica, uma informação muito importante, né? Eu acredito que não é a falta de informação que nos falta, pelo contrário, nós as temos e muito. Eu acredito que é o que nós vamos fazer com as informações que temos, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para vivermos. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até uma próxima. Agradeço também ao Juliano Cardoso, Superintendente de Proteção e Defesa Civil de Aparecida de Goiânia. Juliano, muito obrigada também pela colaboração, participação com a gente aqui na Arena Repense. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço também os colegas que participaram. Quero parabenizar a Rede Sagre pela a ação. Isso deveria se repetir em todos os canais de comunicação. Quero deixar também aqui uma dica, e até mesmo uma reflexão. Será que nós temos que continuar debatendo esses temas apenas nas redes sociais? Será que já não está na hora de uma tomada de ações? Informação nós já temos, como o colega colocou. O que falta agora é sensibilidade e começar a pôr a mão na massa, sair para o campo, reflorestando, eliminando os riscos que nós temos, ou então, pelo menos, minimizando ele. É hora de agir. Agradeço também a participação, a colaboração de todos os alunos da RENAPSE, os jovens que estão conectados à nossa live no youtube.com/SagresTV. Samuel, muitas participações, não dá tempo da gente falar todas aqui, mas agradeço aí a você também, que está aqui com a gente, voltando à Arena Repense. Até semana que vem. Até semana que vem, agradecendo a todos que participaram com a gente. Nosso próximo encontro aqui na Arena Repense, na terça da semana que vem. Vamos aprofundar no assunto de hoje. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMAR by RENAPSE, EduJob, Maternidade, Dr. Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Sistema Sagres